Olá, você acompanha agora o programa Diálogo Brasil. O país enfrenta o pior surto de febre amarela silvestre da sua história. Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 189 casos da doença desde o início do ano e 68 pessoas morreram. Hoje nós vamos conversar sobre as causas, as formas de prevenção e de combate à febre amarela. Nós temos aqui o médico especialista em doenças tropicais e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tawil, e o assessor da Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília, Cláudio Maiorovic, que foi presidente da Anvisa e diretor de Vigilância em Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Sejam bem-vindos ao Diálogo Brasil, é um prazer ter vocês aqui conosco. E antes de começar a nossa entrevista, nós vamos ver uma matéria sobre a situação da doença que está assustando o Brasil. Em poucas semanas, desde os primeiros casos confirmados em Minas Gerais no começo de janeiro, o Brasil passou a conviver com o maior surto de febre amarela dos últimos 37 anos. Em 2000, 85 pessoas foram infectadas, número superado antes que o primeiro mês de 2017 chegasse ao fim. Pior, há notificações em Minas Gerais, no Espírito Santo, na Bahia, em São Paulo, no Distrito Federal, em Goiás e em Mato Grosso do Sul. São evidências de que a doença pode estar se espalhando pelo país. Mais do que isso, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, divulgou o alerta epidemiológico para a região das Américas. É que, além do Brasil, Colômbia e Peru registraram casos. A febre amarela é causada por um vírus a partir de um ciclo de infecção que envolve macacos e mosquitos. Na versão silvestre, a doença é transmitida pelos mosquitos hemagogos e sabetes. Na urbana, pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue, da chikungunya e da zika. A doença mata. O tipo urbano de propagação mais rápida, pela maior concentração de pessoas nas cidades, não é verificado no Brasil há 75 anos, desde 1942. Mas o homem é o único hospedeiro do vírus e pode ser imunizado com vacinação. O problema é que apenas 65% dos brasileiros estão protegidos e a recomendação é de que sejam vacinados 95% dos moradores das áreas de risco. Bom, para começar o debate, eu quero perguntar para vocês, na sua opinião, Cláudio, o que você acredita que causou esse grande surto, o pior surto da história do país? Bom, a circulação do vírus ela é contínua nas áreas silvestres, nas beiradas de áreas rurais, em várias partes do Brasil. Então, não há uma causa para que o vírus circule. A questão é por que pessoas que estão nessas áreas não estavam devidamente protegidas pela vacina. Isso levou a um número de pessoas não protegidas serem expostas aos mosquitos e adquirirem a doença que não aconteceu em outros anos. Então, é possível que tenha falhado o alcance do sistema de saúde para essas pessoas, que em geral não frequentam o serviço de saúde, não assistem televisão, não leem jornais, muitas vezes não sabem ler, não têm acesso à informação fácil. A informação demora a chegar. Com isso, a vacina também demora a ser procurada por essas pessoas. Então, a questão da cobertura vacinal é que seria o grande problema. Você concorda? Sim, a vigilância da cobertura vacinal é um principal instrumento para avaliar se a população está realmente protegida ou não. Então, dessa maneira, é preciso que periodicamente se façam inquéritos da população para ver qual é o nível de cobertura da vacina. E para isso, como o Dr. Cláudio colocou, muitas pessoas, as pessoas mais vulneráveis, elas às vezes não vêm às cidades tomar vacinas. Então é preciso que equipes móveis de vacinação cheguem a essa população que vive em área rural, próximo das matas, e que entram nas matas por razões de serviço ou por razões de lazer, e que estejam protegidas. Nós não podemos impedir a circulação do vírus entre animais, particularmente macacos, mas nós podemos impedir que haja infecção em seres humanos por meio
de proteção dessa população. Essa é uma questão importante. Antes que as pessoas comecem a ter a doença, comecem a ser infectadas pela doença, antes disso acontece a morte dos macacos, ou seja, é um alerta, não é mesmo? É assim, a chama vigilância, é uma vigilância bem precoce da circulação do vírus. Então, a gente chama isso de vigilância de epizootias de macacos. Quer dizer, é um sinal de alarme. Quer dizer, olha, o vírus está circulando nessa área. Vamos intensificar a vacinação das pessoas que vivem nessas áreas. Esse é uma determinada ação de controle. Fora dessas épocas, é preciso que se mantenha a cobertura vacinal da população nas áreas onde nós já reconhecidamente sabemos da existência de circulação do vírus no seu ciclo silvestre. Agora, é importante explicar para as pessoas, Cláudio, que o macaco ele não transmite a doença, né? Porque houve uma morte de um grande número de animais, de macacos, antes que as pessoas começassem a ser infectadas. Mas isso não significa que o macaco está transmitindo a doença, não é isso? O macaco é vítima da doença, assim como o homem. Agora, o macaco é importantíssimo porque justamente a ocorrência de mortes de macaco é que mostra para o sistema de saúde aonde ele tem que procurar as pessoas. Então, assim como o professor Pedro disse aqui, o macaco é chamado de um sentinela. Ele vigia o que está acontecendo dentro da mata. Se em alguma localidade, beira de floresta ou mais dentro da mata mesmo, se observa a morte de macacos, é ali que tem que ser procurado as pessoas que podem não estar vacinadas. Então, a presença do macaco ela é um grande auxiliar para a vigilância saber o que tem que fazer. Inclusive, a gente viu pessoas, até casos de pessoas que começaram a matar os animais, macacos, justamente por causa desse temor, né, desse medo de contágio, que é um absurdo. Não é mesmo? Verdade. Agora, identificada a morte dos macacos, o poder público precisa agir imediatamente na prevenção daquela população de risco. Por que isso não foi feito? Você acredita que houve uma falha do poder público? Eu tenho a impressão de que nós estamos numa situação muito delicada, de quase esgotamento da capacidade do SUS, dos serviços de saúde. Nós temos um sistema que tem um financiamento abaixo do necessário e que vem nos últimos anos sendo explorado na sua capacidade máxima. Nós tivemos grandes epidemias de dengue nos últimos anos, tivemos a entrada do vírus chikungunya, tivemos a entrada do vírus Zika, tivemos grandes eventos que demandaram serviço de saúde, como foi o caso de Copa do Mundo, Olimpíadas. Tudo isso mobilizou profissionais de saúde o tempo todo, ininterruptamente ao longo dos últimos anos. Então, algumas coisas que não estão colocadas como emergências podem acabar em segundo plano. Não porque as pessoas achem que não se deve fazer, mas porque os serviços ficam sem capacidade, sem pessoas, sem veículos, sem mobilidade, para justamente fazer atividades que fogem da sua rotina, como é o caso de ir para a área rural, ir para a área silvestre e procurar pessoas que precisam ser vacinadas. É importante dizer que os municípios é que são responsáveis por esse trabalho de prevenção, não é mesmo, Pedro? Sim. Na verdade, o Sistema Único de Saúde tem a participação dos 3 níveis de governo, cada um com o seu papel. O nível federal, no financiamento, na fornecimento de insumos, na orientação, as diretrizes técnicas. Os estados, no seu nível, na sua área de abrangência, contribuindo para apoiar os municípios, para eles desenvolverem, executarem as ações. Então, hoje, as ações são executadas pelos municípios. Nos municípios, nós temos alguns que são uma atividade mais organizada, outros menos organizadas, às vezes com um turnover, com uma mudança muito rápida de pessoal. Então, tem que treinar pessoal constantemente, mas a execução atualmente pertence aos municípios. E é preciso que esses municípios sejam apoiados, tanto pelo Estado quanto pelo governo federal.
Por meio de recursos, principalmente. Recursos financeiros, recursos técnicos, orientação, estímulo, quer dizer, supervisão, para avaliar a qualidade da prestação de serviço. No caso particular da febre amarela, nas áreas que já são consideradas com recomendação de vacina, é preciso que o nível de cobertura vacinal esteja bem elevado para evitarmos casos humanos quando o vírus passa a circular entre os animais. Uhum. Agora, no caso específico da febre amarela, em que a vacina é a principal forma de proteção, é importante que os municípios busquem as comunidades mais afetadas e não esperem que essa comunidade venha, não é isso? É verdade. Então, tanto que o Dr. Cláudio também tocou na possibilidade de ter equipes móveis que percorram essas regiões, como nós já tivemos em muitos momentos, isso daí na época, quando o Ministério da Saúde era o responsável, a SUCAM, as equipes móveis que tinham um planejamento para dar uma cobertura em toda a população rural exposta ao risco de adquirir a doença, numa eventualidade da circulação do vírus. Então, nós temos mantido, o Brasil tem mantido ao longo dos anos um número muito pequeno de casos de febre amarela, não é? Então, isso daí mostra que, de uma certa forma, houve uma efetividade nessas ações. Essa de agora é que cobriu uma área onde a população, infelizmente, estava com uma cobertura vacinal relativamente baixa. Agora, a cobertura vacinal no Brasil, Cláudio, se eu não me engano, é de 60%, em torno de 60%. Por que não se faz a cobertura de 100% da população? Por causa do custo? Bom, primeiro, acho que é importante lembrar que a febre amarela não está no Brasil inteiro. Uhum. Toda a faixa leste do Brasil, a faixa litorânea, incluindo algumas grandes concentrações urbanas, como o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, é uma área em que não há circulação habitual de febre amarela. Então, é importante que todas as pessoas de todas as idades que se deslocam dessas áreas para o interior tomem a vacina. Se elas não vão sair dali, elas não precisam da vacina. Agora, a questão é que, no longo prazo, é interessante que essas pessoas estejam protegidas para a vida inteira, para um momento em que vão se deslocar. Isso não é algo que se faz num momento de emergência, num momento de crise, mas é um planejamento para longo prazo. Isso. Importante, fundamental nesse instante, é que as pessoas que não estão em locais que são de vacinação obrigatória, de vacinação habitual, e que se deslocam para áreas onde o vírus circula, recebam a vacina até 10 dias antes da sua viagem. Esse período de 10 dias é o período que demora para a vacina produzir o seu efeito completo. E que, claro, as pessoas que vivem nessas áreas, de todas as idades, recebam a vacina também. Essa é uma grande dificuldade do sistema de saúde, atingir com vacinação pessoas de todas as idades. Geralmente, nós conseguimos atingir bem as crianças e, com isso, elas vão ficando protegidas, de forma que as gerações vão crescendo, vão ficando com mais idade, são gerações protegidas. Mas os adultos, os adolescentes também, têm uma resistência grande a buscar vacina, não tem o hábito de ir ao serviço de saúde, a não ser quando tem algum problema de saúde. E, habitualmente, nessas ocasiões, não se sensibilizam para tomar vacina. As pessoas têm muitas dúvidas em relação à vacina. Nossa produção foi a um posto de vacinação para saber quais são essas dúvidas das pessoas sobre a febre amarela. Vamos ver a pergunta da Edilene Silva. Como minha filha está grávida, eu fico preocupada, entendeu? Se a gestante pode tomar vacina, essas coisas que eu queria saber. Vamos começar, então, respondendo a dúvida da Edilene. Sim. A vacina, uma das razões por que não se deve vacinar todo mundo de qualquer jeito, é porque há contraindicações. Essa vacina é uma vacina composta de vírus atenuado, é uma vacina muito antiga, de 1937, uma das primeiras vacinas, e com isso a gente precisa tomar cuidado. Um dos cuidados é a vacinação de gestante. Se existe o risco iminente de ela adquirir a doença, ela se vacina.
Mas se não existir esse risco, é preferível ela não ser vacinada enquanto é gestante, porque pode haver transmissão. Então, nós já tivemos trabalhos publicados em que nós vimos que as crianças, que mães inadvertidamente vacinadas contra a febre amarela em bloqueios de ônibus, por exemplo, as crianças nasceram com anticorpos protetores até o 6º mês, mas não é recomendado porque pode haver problemas. Então, se é possível esperar que ela termine não só a gravidez, mas a amamentação, porque também pode passar pelo leite materno, é preferível. Agora, em momento de epidemia, se pesa o risco-benefício para a mãe, a gestante ou que está amamentando seus filhos serem vacinadas. Tá certo. Se me permite Sim, um claro, adendo importantíssimo, acho que o professor Pedro explicou isso muito bem, mas lembrando do detalhe, o que significa o risco iminente. Quer dizer, aquela mulher que está grávida, mora na cidade, não frequenta a área rural, não frequenta a área silvestre, é preferível que ela se abstenha de frequentar essas áreas durante o período de gestação e amamentação e não receba a vacina. Agora, se ela vive numa área que é fronteiriça com a área silvestre, com a área de circulação de mosquitos, portanto, ou ela mesma trabalha na área rural, tem atividade na área rural, aí é isso que tem que ser pesado, porque ela está exposta. Então, caso ela não esteja diretamente exposta, é melhor esperar. Nesse caso, o uso de repelentes também é indicado para evitar qualquer problema, assim como a zika? Isso. Sim? Sim, mas o ideal é que, se ela pode evitar a exposição, ela não vá para o local onde tem um mosquito. Certo. Se ela está na cidade, ela não está exposta ao mosquito, que não é um mosquito de cidade, esse que transmite a febre amarela silvestre. Agora, se ela mora numa área que é fronteiriça, que está na beirada da floresta, onde pode haver circulação do mosquito, aí sim tem que ser adotada toda a proteção. E se julgar que essa proteção ainda será insuficiente, ela deverá receber a vacina, mesmo não sendo indicada habitualmente para gestantes. Tá certo. Nós temos uma outra dúvida sobre a vacinação. Quem pergunta é a Daniela Rodrigues. Criança de 10 anos já tomou 2 vacinas. Então, se no caso de um surto, se necessitaria tomar novas vacinas, um reforço no caso. É bom a gente explicar direitinho como é que funciona essa questão da vacinação da criança, né, Pedro? A criança deve ser vacinada a partir dos 9 meses. Por quê? Porque antes disso ela tem anticorpos maternos, protetores, eventualmente, então a vacina pode ter problemas, manifestações adversas, eventos adversos não desejáveis. Então, em momento de epidemia, a partir do 6º mês. Em momentos de paz, a partir dos 9 meses. Toma a primeira dose, repete com 4 anos. E não é mais necessário que ela tome outras vacinas, mais vacinas durante o ano, durante a vida. Isso daí tem mudado recentemente. Antigamente, todo mundo, a recomendação da Organização Mundial da Saúde era uma revacinação a cada 10 anos. Hoje, a Organização Mundial da Saúde recomenda apenas para os adultos uma dose. E para uma criança tomar 2 doses, uma com 9 meses, outra com 4 anos. Mas o Brasil está adotando ainda para os adultos pelo menos 2 doses de vacina. Mas respondendo à pergunta da ouvinte, na verdade, o filho que tomou 2 doses estaria protegido, não há necessidade de ser revacinado. E se a pessoa não sabe se tomou ou não tomou, aí pode tomar? Aí é melhor tomar. Não tem problema. É importante guardar também um cartão de vacinação, né? Porque a pessoa pode, para comprovar, às vezes, se precisa, se já tomou ou não tomou a vacina, em um caso de viagem, alguma coisa, é importante ter esse cartão em mãos, não é isso? O cartão deve ser considerado um documento da pessoa, para que possa ser verificado a qualquer necessidade, se já tomou ou não a vacina de febre amarela ou qualquer outra vacina do calendário, que pode haver dúvida, pode haver
outras situações no futuro. Mas, na dúvida, a pessoa deve tomar vacina, a não ser que ela tenha alguma contraindicação, como foi exemplificado no caso das gestantes, ou pessoas que têm algum tipo de comprometimento imunológico, por exemplo, que fazem tratamento para alguns tipos de doença reumatológica ou para câncer. Isso tudo tem que ser avaliado individualmente, porque num momento de campanha, num momento de epidemia, muitas vezes as pessoas pegam a fila. Nós tivemos anos atrás, inclusive, episódios de pessoas que saíram da fila e voltaram para o fim para receber mais uma dose, achando que iam ficar mais protegidas. Quer dizer, ao contrário, o que acontecia é que elas recebiam o dobro da dose de vírus que deveriam ter recebido. E aí gera um problema, aumentava o risco de eventos adversos. Ah, sim. Tá certo. Que é uma reprodução, às vezes, da própria doença. Porque é um vírus da febre amarela. Uma contraindicação que acontece, que é importante ser respeitada, é alergia à albumina do ovo, ou às proteínas do ovo, né? Albumina, outras proteínas. Por quê? Porque ela é produzida em ovos embrionados. E tal. Então, quando acontecem os eventos adversos? Em geral, acontece nesses momentos de pânico da população que vai lá vacinar e que às vezes não dá nem tempo de perguntar: "Senhor, tem alergia à albumina do ovo? Ou à proteína?" Não, então vai lá, vai todo mundo vacinar. Vacina todo mundo. Vacina todo mundo. Está tomando cortisona? Não está? Não. Então, os eventos adversos surgem, em geral, nesses momentos assim, onde há uma intensificação da vacinação e às vezes sem obedecer àqueles critérios. Mas todas elas, mesmo as que têm alergia à albumina do ovo, podem, se precisa ser vacinada mesmo, pode ser feito com cuidados especiais, com acompanhamento médico, né? Certo. Agora vamos ouvir mais uma pergunta. Eu vi que a partir da segunda dose da vacina contra a febre amarela já não precisa de outra, né? Que é definitivo. Se a pessoa, porventura, tiver perdido o cartão e tomar uma terceira dose por precaução, tem algum risco de contraindicação, alguma coisa assim? A gente já comentou aqui, né? Nesse caso, Cláudio, não existe risco. Não existe risco. Qual é a questão? Muitas vezes a pessoa ela precisa de uma demonstração, um comprovante de vacinação para uma viagem ao exterior, para países que exigem vacina. O Brasil não exige mais, nem para a entrada, nem para a saída dos viajantes, a comprovação de vacina. Mas outros países exigem e ela não tem como comprovar. Em alguns casos, ela vai acabar tomando uma terceira dose, até porque não conseguiu a comprovação. Em geral, os serviços de saúde, eles têm um registro dessa dose aplicada, que a pessoa voltando lá, sabendo que tomou vacina em certa data ou em certa época naquele serviço de saúde, é possível que lá haja registro disso. A Anvisa, por exemplo, ela tem o registro de todos aqueles que recebem o certificado internacional de vacina. Sim. Depois a gente vai explicar o que é o certificado internacional de vacina. Agora a gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente está de volta discutindo o surto de febre amarela no Brasil. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os casos de febre amarela que estão assustando o Brasil. Nós recebemos pelo telefone a participação da coordenadora da Plataforma Institucional de Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fundação Oswaldo Cruz, Márcia Chame. É uma doença que circula entre macacos e mosquitos silvestres vetores que vivem na floresta, e esses surtos que nós estamos vendo nesse momento, ele se estabelece na zona rural, nas áreas de borda entre a floresta e esses ambientes. E o que também vemos observando, né, é que esses surtos vêm ocorrendo em áreas que são fragmentadas, em pequenos fragmentos de florestas, e
por motivos que são complexos, que envolvem desde questões climáticas, as questões de alterações ambientais, as questões relativas às populações e à dinâmica das populações dos primatas e dos vetores. É bom a gente explicar a diferença entre a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. Ela circula também na cidade, não é isso, Cláudio? A doença é exatamente a mesma, é o mesmo vírus. Agora, esse vírus, habitualmente, ele circula entre animais silvestres, animais que não vêm à cidade, e os mosquitos que transmitem nessas áreas de floresta são mosquitos que também não vêm às cidades. Eles estão adaptados ao ambiente silvestre, eles não se adaptam facilmente, não se adaptam ao ambiente urbano. Então, a diferença é essa. Então, enquanto nós temos a doença circulando na área silvestre, com estes mosquitos eventualmente portando vírus, só adquirirá a doença quem entrar nesses ambientes ou quem se aproximar desses ambientes. É diferente de um cenário como nós tivemos num passado já distante a essa altura, em que nós tínhamos mosquitos que vivem na área urbana portando o vírus e que, portanto, transmitiam a doença de uma pessoa para outra. Na febre amarela silvestre, os mosquitos fazem o elo entre animais silvestres, animais da floresta, que podem ter o vírus, e as pessoas. Na febre amarela urbana, o mosquito da cidade faz o vínculo entre uma pessoa e outra. Agora, como é que a doença sai da mata e chega na cidade? Primeiro, a partir das pessoas infectadas. Então, uma pessoa infectada que vem à cidade, ela pode infectar o mosquito urbano, o Aedes aegypti. Isso pode acontecer. No ano passado, em Angola, nós tivemos uma grande epidemia de febre amarela, transmissão por Aedes aegypti, urbana, com um número muito grande de casos, porque o aglomerado urbano favorece a transmissão. Então, é possível, mas, para se ter uma ideia, é preciso um índice de infestação pelo mosquito muito elevado. Em Luanda, a capital da Angola, estava em torno de 40% das casas estavam infestadas com Aedes aegypti. O Brasil não tem esses níveis de infestação. Então, por que eu digo isso? Porque para transmitir febre amarela, é preciso que haja uma densidade elevada de mosquito, muito mosquitos, Aedes aegypti. Por quê? Porque o período de transmissibilidade da doença, isto é, o período em que o vírus está no sangue circulante, para ser picado, quando picado, transmitir-se para o mosquito, é a metade do período que existe em relação à dengue, por exemplo. Então, é muito mais fácil o Aedes aegypti transmitir dengue do que transmitir febre amarela. Mas o risco existe. Então, é preciso que as pessoas que estão com a doença, quando venham à cidade, ou para ir ao hospital, ou para o centro de saúde, elas têm que ficar protegidas para não infectar. Aliás, elas ficarem protegidas, não, elas se protegerem para não infectarem os mosquitos. Porque, teoricamente, é possível que os Aedes aegypti se infectem nessas pessoas. É a forma como se urbaniza a febre amarela, por exemplo. Certo. Então, a luta também contra o mosquito, nesse caso, é importante. É fundamental, não só por causa da febre amarela, porque dengue, zika, chikungunya e, eventualmente, outras doenças que pesadelo do Brasil, esse mosquito, então, né? Por exemplo, as medidas de controle do Aedes, elas precisam até serem aprimoradas. Elas precisam ser aprimoradas com participação popular intensa, com aqueles procedimentos tradicionais, não manter nos seus quintais, nos terrenos baldios, em borracharias, não manterem elementos que possam coletar água e servir como criadouro dos mosquitos. Hoje está se trabalhando, a própria Fundação Oswaldo Cruz, com técnicas estrangeiras, entre elas uma técnica australiana, que é a substituição de mosquitos silvestres, Aedes aegypti silvestres, quer dizer, mosquitos tradicionais, por mosquitos Aedes aegypti infectados com uma bactéria chamada Wolbachia, que faz o quê? Ela é inócua para seres humanos e para animais,
mas ela impede que o mosquito que se infecta se torne infectante. Então a gente poderia passar a conviver com o mosquito sem que ele transmitisse febre amarela, dengue, zika e chikungunya, por exemplo. Mas essa é uma técnica nova. Isso é técnica nova, está em desenvolvimento. Nós temos em duas localidades do Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz, é uma técnica australiana, Dr. Scott O'Neill, que é o coordenador responsável, e nessas áreas houve já a substituição dos mosquitos em uma porcentagem bastante elevada num período pequeno. E ela a vantagem, é autossustentável, porque a mosquita passa para a sua prole a Wolbachia. Então, com o tempo, não precisa se ficar continuadamente eliminando os mosquitos, substituindo os mosquitos. Então, atualmente, a Fundação está se preparando para realizar experiências em áreas maiores, como Niterói, por exemplo, como Belo Horizonte. São duas cidades que estão se planejando realizar experiências maiores para verificar a eficácia desse procedimento na transmissão dessas doenças. Outros países estão fazendo o mesmo, na Malásia, na Indonésia, no Vietnã, que estão também testando essa técnica do mosquito. Já é conhecida outra técnica, essa de origem inglesa, da Oxitec, que é a técnica dos mosquitos transgênicos, que está sendo usada em Piracicaba, no exterior de São Paulo, onde os mosquitos estão sendo substituídos por mosquitos transgênicos, isto é, os machos, fecundando as fêmeas, a prole não se desenvolve. Então, com isso, aos poucos vai havendo a supressão do mosquito. Agora, eu queria ouvir a opinião do Cláudio sobre essa técnica. O que é que você acha? Como é que você avalia a política de combate ao Aedes aegypti aqui no Brasil? Bom, no Brasil, há muitos anos se vem fazendo muitas ações justamente para procurar eliminar as condições que levam à criação e à proliferação do Aedes aegypti. Sem muito sucesso, tanto porque acho que nós vivemos numa situação hoje em que há precariedade de coleta de lixo, de saneamento, muitas vezes o abastecimento intermitente de água leva as pessoas a armazenarem água dentro de casa. Então, o sucesso dessas medidas que procuram convencer as pessoas e observar o ambiente para eliminar condições de criação do mosquito, não tem sido aquele sucesso desejado. Por isso, tem se tentado novas tecnologias, como o professor Pedro mencionou, duas importantes tecnologias. Algumas outras tentativas têm havido, como o uso de armadilhas para mosquitos, como um engajamento maior da comunidade em ações de comunicação, ações nas escolas, para tentar reduzir a quantidade de mosquitos. Agora, no caso da febre amarela, é importante lembrar que a principal arma, a principal ferramenta é a vacina. Então, mesmo que as cidades estejam ainda com muitos mosquitos, com transmissão de dengue, que é indesejável, claro, de chikungunya, de zika, todos eles são problemas enormes, mas é possível ainda assim impedir a circulação da febre amarela com a vacina. Nós temos aqui a dúvida da Zilá, que é moradora de Pirinópolis, uma cidade goiana que fica a 150 quilômetros de Brasília. Vamos conferir. Eu vim atrás de vacinar, né, contra a febre amarela, porque eu moro num lugar que a mata é muito fechada e pode ser que tenha algum risco ali, né, e eu estou aqui para isso. Eu moro na verdade, em Pirinópolis, Goiás, e a minha dúvida é se naquela mata ciliar onde eu moro, que eu moro em mata fechada, e se tem algum perigo por ali, né, que macaco mesmo eu nunca vi lá onde eu moro. Mas eu estou tomando as providências. Pirinópolis, Goiás, tem risco? Claro, é uma área de risco com recomendação de vacina. Ela está perfeita. Ela mora lá, apesar dela não enxergar os macacos, não ver macacos, mas é uma área com recomendação de vacina e ela deve ser vacinada. Você vê que ela já fez a associação do macaco à doença, né? É verdade. As pessoas realmente têm essa preocupação. Agora, lembra bem, o macaco é o principal animal, mas não é o único.
Sim. Nós temos marsupiais que possam participar e tem roedores que participam. Mas o principal realmente é o macaco. Vamos falar um pouquinho de sintomas, Cláudio. Quais são os principais sintomas da febre amarela? Bom, a maior parte dos casos de febre amarela pode não ter sintoma nenhum. Uma segunda grande parte dos casos vai ter sintomas leves que lembram um resfriado, quer dizer, não tem o nariz correndo, essas coisas, mas é um mal-estar, uma febrezinha baixa. Então, esse é um outro grande contingente. E tem uma pequena proporção dos casos que podem ser casos mais graves, e aí com dois tipos de acometimento. Um é um tipo de acometimento neurológico, que lembra uma meningite, se a pessoa tem dor, além de febre, tem dor de cabeça muito forte, se sente muito mal, é um quadro mais grave, ou um acometimento que poderíamos dizer que é um acometimento generalizado, em que a doença pode se agravar rapidamente. Pode haver sangramentos, a pessoa tem febre alta, que começa rapidamente, a pessoa se sente mal, tem tonturas, a pressão baixa. Geralmente as pessoas percebem rapidamente que estão com uma doença grave, vão para a cama e têm que ser atendidas precocemente para que se tomem medidas que se procurem impedir a evolução da doença. Não há nenhum medicamento que mate o vírus. Então, essas medidas são medidas para o tratamento da pressão que abaixa, de eventuais sangramentos. A pessoa pode ter falhas do fígado, falhas dos rins. Tudo isso tem que ser detectado precocemente. Uma parte importante desses casos que tem a forma mais grave, quase metade desses casos pode morrer. E qual é o risco de morte? Existe uma taxa? Existe. A febre amarela é chamada amarela por causa do sintoma muito importante que é a icterícia. Tirícia, né? Que a pessoa fica com os olhos amarelados, a urina escura e tal. Isso dá o sintoma. Agora, em torno, acredita-se que dos casos que têm manifestação clínica de hemorragia, icterícia, insuficiência renal, da maior 40% a 50% desses casos podem falecer e a óbito. Então, realmente tem que buscar o tratamento com bastante rapidez. Muita rapidez, quer dizer, o tratamento de apoio, de suporte para evitar a morte, né? Mas quando a pessoa é infectada, é possível já saber, a partir dos sintomas, se é um caso mais grave ou não? Não, ela começa com sintomas mais leves e ela deve ser acompanhada. Em torno do terceiro, quarto dia da doença, geralmente há uma aquiescência da febre e a pessoa vai melhorando. Às vezes, alguns casos começam a aparecer com sintomas, como o Dr. Cláudio colocou, hemorragias, icterícia, insuficiência renal e com isso tem o comprometimento de muitos órgãos e que exige, às vezes, tratamento em unidades de terapia intensiva. Tá certo. Agora nós vamos para o intervalo. Fica com a gente que daqui a pouquinho tem mais informação sobre a febre amarela. O Diálogo Brasil está de volta e nós estamos conversando sobre o pior surto de febre amarela já enfrentado pelo Brasil. Cada vez mais, países estão exigindo dos brasileiros o certificado de vacina contra a febre amarela. Sobre o assunto, nós vamos ouvir o Rodolfo Navarro Nunes, coordenador de saúde do viajante da Anvisa. Essa avaliação ela é feita país a país. Então, o país pode mudar o seu status a qualquer momento e dizer que cobra ou não cobra. Da mesma forma que um país pode passar a ser uma área de risco quando não era. Então, amanhã podemos ter, por exemplo, um surto nos Estados Unidos, que não é corriqueiro, e o país passar a ser uma área de controle, né? Uma área que tem um evento acontecendo. O Ministério da Saúde de cada país faz a avaliação se ele faz essa medida ou se ele não faz essa medida. A gente viu recentemente mais países exigindo esse certificado internacional para a entrada de brasileiros. Vamos explicar o que é esse certificado internacional, Cláudio? Tá.
Bom, existe um acordo entre os países sobre medidas de saúde que são tomadas internacionalmente. Isso tem um nome, é um tratado internacional chamado Regulamento Sanitário Internacional. Antigamente, esse regulamento ele dizia exatamente o que tinha que fazer no mundo inteiro. Então, por exemplo, a vacina de varíola, quando era exigida, ela era exigida no mundo inteiro por uma obrigação legal assumida por todos os países. Na versão atual do regulamento, há recomendações e cada país decide as medidas que deve tomar e justifica essas medidas. Então, hoje não há uma medida homogênea. Há países que têm a doença, há países que não têm. Alguns exigem de outros países que têm a doença, exigem de viajantes do seu próprio país que vão para locais onde pode haver transmissão e podem exigir de estrangeiros. Então, hoje não há uma recomendação universal que se possa ter uma cartilha para viajar, tome a vacina ou não tome a vacina. Então, existe um certificado de vacinação que tem validade internacional, que é emitido pela Anvisa, mas não é a Anvisa que dá a vacina. A vacina é tomada nos postos de saúde dos estados, dos municípios, e com a carteirinha de vacinação na mão, a pessoa pode adquirir o certificado internacional no posto da Anvisa ou, em muitos casos, o próprio posto de saúde já tem autorização para emitir o certificado internacional. Então, é importante dizer para quem vai viajar que cheque nas embaixadas ou no próprio site da Anvisa, não é isso, Pedro? É isso mesmo. As exigências de cada país, Cada né? país. E que mudam ao longo do tempo. Isso é bem dinâmico, como o próprio Rodolfo da Anvisa disse. Isso, às vezes um país ele pede esse certificado e daí a um tempo já não pede mais. Então isso é bem dinâmico. Então a pessoa que vai para o exterior, ela tem que realmente tomar esse cuidado de checar quais são as vacinas exigidas, que muitas vezes não é só a vacina contra a febre amarela, não é? Mas atualmente era a única que era do Regulamento Sanitário Internacional, que era obrigatória, era de febre amarela. As outras não, porque essa daqui é tanto para proteger os países, como, por exemplo, o Panamá está exigindo agora, com medo de pessoas que entrem com febre amarela lá e infectem os mosquitos de lá. Ou então para proteger as pessoas que vão para um lugar onde tem a doença. Por exemplo, quem vem para o Brasil, se recomenda que para as áreas onde há recomendação de vacina, sejam vacinadas. Mas não é mais aquela exigência de entrar num país. Por exemplo, a Ásia não tem febre amarela, mas vários países da Ásia exigiam o certificado internacional de vacina contra a febre amarela para evitar a entrada do vírus no país e infectar os mosquitos que eles têm bastante lá. Sim. E ontem, Panamá passou a exigir, a partir de ontem, os brasileiros que vão para o Panamá já têm que buscar o certificado, tirar o certificado para conseguir entrar. Também Nicarágua, não é isso? E mais de 100 países exigem esse certificado internacional. Então é importante o viajante ficar atento, não é isso? Exatamente. Importante ficar atento para duas coisas. Primeiro, como esse movimento é dinâmico, num momento de epidemia num país, no caso no Brasil, pode de uma hora para outra um país que não exigia a vacina passar a exigir. Isso aconteceu ano passado, por exemplo, com o surto que houve em Angola, na África. Vários países do mundo passaram a exigir o certificado de quem vinha de Angola. A mesma coisa pode acontecer em relação ao Brasil. O segundo é em relação ao tempo de tomar a vacina. Então, em geral, os países exigem que a vacina seja tomada pelo menos 10 dias antes da viagem, que é o tempo que ela demora para produzir efeito. Num caso de surto, como a gente tem no Brasil hoje, existe risco de faltar vacina, Pedro? Olha, até o momento no Brasil não está faltando vacina para proteger essa população. Por isso, mas o problema é que a gente, às vezes, o pânico faz com que pessoas que não estão precisando da vacina nesse momento procurem serviços e pode faltar vacina naqueles serviços. Por exemplo, grandes populações, 20 milhões de pessoas em São Paulo, 10 no Rio de Janeiro, né? não teria vacina para tudo isso, num determinado momento. Então é preciso ver, para as pessoas que necessitam realmente da vacina, no momento, no Brasil, não está faltando vacina.
Como é que é a produção de vacina no Brasil, Cláudia? A gente vê a Fiocruz tem uma grande produção, bastante significativa. O país é um grande produtor? É o maior. O Brasil é o maior produtor mundial da vacina de febre amarela. Ela é produzida em pouquíssimos lugares, inclusive o Brasil colabora com os organismos internacionais, com a OMS, no momento de necessidade de vacina para outros países, ou até mesmo na rotina de outros países. E essa produção ela é suficiente para a manutenção da rotina no Brasil e para o atendimento a momentos de emergência. Claro, agora, há um raciocínio que é como o de bancos. Quando surge um boato de que um banco vai quebrar, todos os clientes daquele banco vão lá, mesmo que o boato seja falso, procurar resgatar o seu dinheiro. Aí o banco quebra de verdade, porque banco nenhum tem dinheiro em caixa para todos os clientes naquele momento. Ele pode ter no longo prazo. Se num município há um boato, vai faltar vacina e as pessoas vão ter doença, já aconteceu isso antes, as pessoas todas correm ao serviço de saúde e aí acaba faltando a vacina. Muitas vezes tomam vacina pessoas que já estão protegidas, pessoas que não têm necessidade, pessoas que têm contraindicação da vacina. Então, nesse momento, mais importante, as pessoas que vivem ou que viajam para áreas silvestres, onde há transmissão da febre amarela, devem estar vacinadas. Pessoas que não vão sair da cidade por enquanto devem se programar para tomar a vacina. E atualmente o Comitê de Imunizações do Ministério da Saúde discute uma proposta de ampliação do calendário infantil da vacina de febre amarela para o Brasil inteiro, expandindo em relação àquela área que hoje tem vacinação obrigatória para as crianças. Mas essa é uma decisão que ainda não foi tomada. A gente vai comentar mais sobre essa decisão daqui a pouco. Sobre o combate ao surto de febre amarela, nós ouvimos a opinião do epidemiologista da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses, André Ricardo Ribas Freitas. Ele nos mandou um vídeo pelo telefone. Acho que é uma tendência o aumento da área de transmissão de febre amarela no Brasil desde os anos 80. A gente tem observado que Minas Gerais, por exemplo, não era uma área com transmissão. Todo o estado hoje está com risco de transmissão. O estado de São Paulo cada vez aumentando mais. O Rio Grande do Sul foi uma novidade em 2009. Então, eu acho que essa questão do aumento da interligação das matas e aumento da possibilidade de haver transmissão de febre amarela em várias regiões do país tem que ser pensado e talvez seja a hora já de a gente pensar em aumentar essa área de vacinação obrigatória. Exatamente o que a gente estava comentando. Então, essa discussão em andamento no Ministério da Saúde hoje, você acredita que essa introdução da vacina obrigatória para todas as crianças seria uma solução, Pedro? Faz parte da solução. Eu acho que nós teríamos gradualmente, sem atropelos, praticamente toda a população brasileira, ao longo do tempo, vacinada, protegida. Essa seria uma medida importantíssima e com disponibilidade de vacina. Isso significa que todas as crianças nascidas em qualquer região do Brasil teriam que tomar a vacina naquelas idades que a gente comentou. 9 meses e 4 anos. Hoje, como é que funciona? Hoje, só as crianças que nascem nas áreas com recomendação de vacina é que a vacina contra a febre amarela está recomendada no calendário vacinal. Certo. Agora, por que a nossa cobertura ainda é tão baixa? 60% é uma cobertura baixa, não é, Cláudio? Então, em primeiro lugar, eu acho que há que levar em consideração que o Brasil tem áreas em situação diferente. Se nós fizermos a média nacional, algumas regiões muito populosas, que têm cobertura muito baixa, porque lá não há recomendação de vacina, entram na média e isso, claro, distorce os dados. Mas, de fato, nós temos em áreas e municípios com recomendação de vacina, em muitos lugares a cobertura é baixa. E é preciso melhorar a cobertura nessas regiões. É preciso ir atrás das pessoas que não tomaram vacina e que estão expostas aos mosquitos silvestres.
A questão seria a dificuldade mesmo de chegar a essas pessoas, de obrigar essas pessoas a tomarem essa vacina, de conscientização, seria isso, Pedro? É o problema de educação, de conscientização e é o problema de facilitar o acesso delas à vacina. Uma das estratégias seria a presença nos municípios de equipes volantes com reconhecimento geográfico de toda a área onde há população exposta ao risco e equipes móveis de vacinação procurarem ir a esses lugares oferecendo a vacina para essa população. Mas falta essa estrutura. Em alguns municípios falta isso daqui, não existe isso. Já houve, em muitos lugares já houve isso, né? Na região amazônica nós já tivemos tal, mas região centro-oeste, mas eu acho que é necessário que os municípios vejam, procurem adotar essa estratégia para manter uma boa cobertura vacinal. E qual é o perfil da pessoa, daquela população mais afetada? Normalmente, sem considerar esse surto de agora, que eu ainda não tenho esses dados, mas normalmente é adulto, quem adquire febre amarela é adulto masculino jovem, principalmente. Então, são pessoas que se expõem mais ao risco, ou por lazer ou a serviço. Nós já tivemos grupos classificados como ecoturistas, tivemos grupos como chofer de caminhão, tivemos grupos como pescadores, são grupos de risco, não é? Que são aqueles que se expõem mais e é geralmente adulto masculino jovem. Cláudio, a gente vê um aumento diário no número de casos confirmados, no número de mortes. Para a gente fechar, quais são as medidas que precisam ser tomadas de maneira emergencial para a gente conter esse surto que já é o maior da história do país? Como é que você avalia? Quais são os grandes desafios? Bom, primeiro é importante observar, nós estamos olhando para dados que têm uma certa defasagem. Em geral, de 3 semanas a 1 mês é o tempo entre a notificação inicial, investigação do caso e a entrada dele nas tabelas que nós estamos observando hoje. Então, acho que é importante, depois que o Ministério da Saúde divulgue os casos por semana, desde o ano passado, do início desse ano, para a gente saber se nós temos uma curva que ainda está subindo ou que já começou a descer. Agora, não há nada de muito diferente. O que a gente tem que fazer é o óbvio, mas provavelmente é mais do óbvio. E aí eu insisto, nós precisamos de recursos do sistema de saúde para que eles consigam montar equipes, para que eles consigam, além de tudo que eles fazem, além da rotina de atender as pessoas, de atender as gestantes, pessoas com tuberculose, com pressão alta, etc., ter gente que vá para campo. Ter, por exemplo, as equipes da Saúde da Família com agentes comunitários de saúde que vão para campo, vão procurar aquelas pessoas que estão expostas ao risco e que podem não ter sido vacinadas. Se possível, como disse o professor Pedro, e tem dito já há algum tempo, com equipes que vão fazer a vacinação em campo. Se em algum lugar isso não for possível, no mínimo equipes que vão identificar as pessoas e procurar trazê-las para o serviço de saúde para receber a vacina. Essa é a solução, Pedro. Solução. Tá certo. O nosso programa chegou ao fim e eu agradeço o médico especialista em doenças tropicais e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tawil. Muito obrigada pela sua presença. E o assessor da Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília, Cláudio Mairovich. Obrigada pela participação no Diálogo Brasil. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. Na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá!